Então, para a gente dar continuidade aqui, claro, como eu disse para vocês, até esperado, né? Um universo de alta alimentação muito maior que as de baixa. A primeira coisa que a gente viu, então, são aí a Pale Ale básica e as suas derivadas, né? Começa com Pale Ale, depois tem a Indian Pale Ale, na sequência foi mais ou menos isso, né? Que era aquela cerveja que viajava e precisava, então, de mais conservante, que na época era o lúpulo, por isso que ela é mais amarga. E a gente tem as variantes de... Vou tentar tirar essa palavra do vocabulário. Tem as variações da própria Pale Ale, né, que vira aí uma American Pale Ale, e tem as variações, perdão, da IPA, efetivamente. Então, American Pale Ale e a American Indian Pale Ale é uma coisa, a American Pale Ale é outra. Por exemplo, isso aqui, pela ciência, eu vou deixar minhas cervejas fora da geladeira, elas vão esquentar, mas tudo bem. Isso aqui é uma... Não, gato, agora não. Isso aqui é uma American Pale Ale, uma APA, que é diferente disso. É uma American IPA. Onde é que eu tenho mais amargor? Silêncio constrangedor. Isso, na American IPA. Eu espero que ela seja mais amarga. Porque a IVA da IPA, que é a Indian Pale Ale, que era uma cerveja muito mais amarga do que aromática. Inclusive, se vocês provarem as IPAs clássicas, ou seja, inglesas, vocês vão ver que a Fuller's, por exemplo, que é uma marca... Fuller's, eu acho que é assim, deixa eu ter certeza se eu não gosto de escrever as coisas assim, estava certo, não escrevi. Vamos ver a Fuller's, por exemplo, quando vocês passarem por free shop, tem Fuller's. Hoje tem no Brasil já com alguma facilidade, na internet se encontra, mas a Fuller's é uma casa, é uma empresa grande, conhecida, bem concisos de cervejas mais antigas. A IPA básica da Fuller é uma coisa esquisitíssima para a nossa realidade, porque ela é muito mais amarga e menos aromática. A gente toma e diz, isso não é uma IPA. A primeira vez que eu tomei uma, deve ter uns 14 anos, 13, enfim, faz muito tempo. E foi estranho, não, uns 12. Foi muito esquisito, assim, né? Porque eu disse, mas isso aqui não tem nada a ver, assim, claro que não tem a ver, porque ela representa mais o estilo como era antigamente, não como é hoje. Hoje, quem domina são, por máximo que ela não diga que é uma American IPA, provavelmente ela é muito mais voltada ao aromático do que ao amargo. Vai ser mais amarga, com certeza, mas não tanto e mais aromática do que era uma IPA tradicional. Depois tem lá, né, West Coast, Neipa e as Sessions que são bem variadas, que aparecem de vez em quando, efetivamente. Quase sempre com uma tendência de mais facilidade para beber. Né? Quanto mais amargor tu põe, mais tu vai dificultando um pouco que ela fique boa ou agradável de beber, assim, com facilidade. Vale a pena pegar isso aqui, tá? O que é uma Australian Pale Ale? Eu diria que isso aqui está bem recente para a gente, tá? A gente não tinha muito Austrália. Ela começou a aparecer, eu diria que uns 4 anos, mas é algo como... O estilo em si parece, do meu ponto de vista, muito com o que seria uma American IPA. Tá? Não tem nada assim de tão diferenciado. Uma Pale Ale com bastante mais lúpulo. Mais fácil de tomar do que uma American IPA. Podia dizer assim, para mim ela é muito parecida com uma American Pale Ale. Tá? Eu não faria essa distinção. Tomei quantas na vida? 3, talvez. Só que ela é bastante distinta, isso vale a pena dizer, né? Assim como a American Pale Ale, ela é bastante distinta do que a Pale Ale tradicional. Então, quem tomar aí Pale Ale, aquela Eisenbahn verdinha e uma American Pale Ale, por isso, não é por nada que acaba tendo a impressão que a APA está muito mais, seja Austrália, seja América, muito mais para uma IPA do que para uma Pale Ale normal. Aliás, é um estilo que eu acho que a gente aproveita pouco. Acho que
Ale é um estilo que a gente poderia ter aí como uma cerveja de alta fermentação, não necessariamente muito amarga, que a gente poderia explorar mais. Hum, Deixa eu voltar aqui para a guia. O que mais que eu queria falar aí de estilos de alta fermentação? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que eu escutei o microfone. Não? Não. Se alguém quiser, pode falar. Depois eu queria... Vamos aqui da... Pode ser aqui na ponta. Barley Ale. A gente encontra bastante ela como Barley Wine aqui no Brasil. E o nome dela já diz, como a gente usa aqui, já diz, já entrega um pouco de como ela é. Como é que será que é uma barley wine? Que coisa é essa de cerveja, vinho? O que tem nela? Inclusive para ter esse nome estranho, assim, de vinho. Bastante mais complexa, tá? A gente está falando de uma cerveja de alto teor alcoólico, falando aí de 10 ou mais, né, 10% ou mais. Ela acaba tendo uma complexidade e uma certa vinosidade mesmo, tá? Em tradução livre, seria cerveja desculpa, vinho de cevada. Mas é uma cerveja um pouquinho difícil de tomar assim, vou ali tomar um copinho. Não, ela é uma cerveja que cansa. Provavelmente no ponto de venda aí, no bar, se for cerveja de barril, vai ser em copinhos menores, tá? Isso é uma coisa importante de dizer. Provavelmente as cervejas de mais teor alcoólico vão ser servidas em copos menores, em doses menores. Também as cervejas de alguma forma muito agressiva ou muito ácidas ou muito complexas, como essas cervejas fermentadas em barril, provavelmente também vão vir em copos especiais e menores. É um tanto cansativo tomar, eu vou tomar 1 litrão de cerveja fermentada espontaneamente em carvalho. Haja, é muito boa, mas haja porque ela cansa o paladar, efetivamente, de tão complexa que é. O que mais? Vamos seguir aqui. Então, Barley Wine tem aparecido para a gente, não com tanta expressão, só que a Beerland tem em garrafa, inclusive. Então, às vezes isso induz a que os nossos consumidores tenham conhecimento do estilo e queiram experimentar ou, enfim, ao menos perguntar o que é. Acho uma cerveja um pouco complicada para pôr em torneira, tá? A menos que vocês tenham esse background aí de câmara fria e que consigam comprar um barril menor e ir rodando, eu acho que é uma cerveja que ela tem um potencial grande de ficar, de acabar tendo que ir para promoção lá de 2 por 1, porque é um pouco difícil vender uma cerveja que ela é mais diferente de alguma forma e que ela não é tão fácil de tomar. E algumas, por máximo que o consumidor não esteja assim como refinado no paladar, 10% de álcool até mais, tem uma hora que ele percebe, não tomar ali, não está descendo. Tá? Efetivamente o que acontece com ela é isso. Eu acho uma cerveja boa para comida, tá? Não para fazer, né? Para harmonizar. Primeiro, porque ela tem mais álcool, então ali não é aquela cerveja que tira gosto. Segundo, ela tem características interessantes, é bem marcante, tem uma boa estrutura, tudo mais. Depois, eu queria ir para dois estilos muito próximos, tá? Eu tenho alguma dificuldade de diferenciar Stout e Porter. Todo mundo já tomou alguma delas? Todo mundo já provou uma Stout, por exemplo? Quem tomou Caracu tomou uma Stout, tá? Caracu levava acento antigamente, era um erro, né? Não se acentua. Mas, enfim, Caracu é uma stout. Todo mundo que toma Caracu, e a própria propaganda dela era assim, né? Cerveja forte, né? E touro e tudo mais. Mas saibam que, para o estilo, a Caracu é bem light, tá? Então, para quem tomou a Caracu, achou essa coisa assim, muito do outro mundo, não tome stout que não é seu estilo. Sempre acho que é bom provar, mas não pede o copão cheio porque talvez não vai gostar, tá?
A Stout, na verdade, tem várias variações, ia ser lindo dizer isso, né? Mas tem algumas variações de estilo, tá? Acho que a mais, até tem uma garrafa do Ultimil aqui, mas está encaixotada, é melhor eu não mexer. Ultimil, que é com aveia, que para mim é muito gostosa, tá? Eu não sou um grande fã de cervejas escuras, eu acho um tanto, talvez cansativo até, mas eu acho que a Ultimil é muito gostosa, dá um pouco mais de leveza, traz umas notas boas aí de tostar. Quando a gente falar de cerveja escura, tirando a House Beer, que nada mais é do que a Brahma, a Antártica, a Skol, o que fosse, adicionada de caramelo, não é malte com algum carahel, qualquer coisa assim, não. É açúcar queimado. Açúcar queimado é meio mentira, não é bem isso. Mas é o produto industrial que se tem, corante caramelo, tá? Que faz o quê? Que vai dar aquele dulçor dela e vai dar aquela cor. Não tem nada a ver com isso aqui. Primeiro porque as Malzbier são feitas com base de cerveja lager. Na nossa realidade, nada mais é do que isso, né? Do que a cerveja Brahma, que fosse, aí, que eu acho que é a mais comum, mas as pessoas mais conhecem, é adicionada de caramelo. Então, não confundam, que é uma coisa que a gente tem que ter claro. As pessoas confundem muito a cerveja escura, imaginando que ela é doce. Não é. Sim, a Guinness é Stout. A Guinness é Stout. De onde que é a Guinness, vocês lembram? Irlanda. Irlanda é parte lá, assim, no fim das contas, do que é o Reino Unido, né? É importante a gente ter claro isso. Esses dois estilos, eles são claramente estilos de cerveja inglesa, tá? Estilos da escola inglesa, que são estilos, cervejas de alguma forma mais austeras, não são cervejas extremamente aromáticas, lupuladas, leves. Eles têm uma Pale Ale, que é uma cerveja de alta fermentação de base, que não é uma Pilsen que pode tomar geladíssimo e tudo mais. E eles têm muito essa característica de cervejas escuras. Tá? Isso é muito a cara da escola inglesa de cervejas. O que mais que eu queria falar da Stout em si? Tem, igualzinho como acontece aí, já tem um estilo derivativo aí, que é a American Stout, que costuma ser um pouco menos, como é que eu vou dizer assim, espurona, como a gente imagina, ou robusta, como a gente imagina, tá? Imperial Stout com mais álcool, Dry Stout, que costuma ser um estilo um pouco mais leve, bem gostoso. Eu acho que a Dry Stout é uma possibilidade de ter uma Stout um pouquinho mais palatável, um pouquinho menos pesada, que a gente consiga tomar com um pouquinho mais de facilidade. E depois nós temos a Irish, que é muito parecida com o que seria a Stout em si. A Guinness é uma Irish Stout. Agora, para mim, o que realmente são muito parecidas é que a Stout e a Porter são da mesma origem e também são muito parecidas. Elas têm uma diferença muito pouca lá do ponto de vista de definição, tá? Não tem, na prática, elas não são muito parecidas. A Porter costuma ter um pouquinho menos dessa característica de tanto queimado, tanto defumado e tudo mais. Eu acho uma cerveja um pouco mais agradável de tomar, tá? Aqui no Brasil a gente não tem uma marca de cerveja Porter, mas no Uruguai, quem for para o Uruguai tem a Patrícia Porter, eu acho que ainda tem, deixa eu procurar aqui, que era uma cerveja de litro Porter, e era bem boa, né? Não era uma cerveja extremamente estruturada, sim, ainda tem. Não era uma cerveja extremamente estruturada, mas como é a maior parte das Porter, mas era uma cerveja agradável. E aí a gente retoma aquilo que a gente comentou, né? As grandes cervejarias, em algum momento, elas olha, atingir esse público que quer cervejas diferenciadas, mas que não é tão acostumado a cervejas diferenciadas. Aí, se eles fizerem as cervejas assim, estourando no estilo, extremamente amarga, extremamente estruturada, provavelmente eles não vendem. Por isso que a gente tem que ter ali critério quando a gente prova. Vou dar um exemplo de linha que passou por isso.
Brahma Extra. Brahma Extra antigamente era uma cerveja só, que eu acho que era por malte, acho. Só que Extra, ela chamava-se Extra porque ela tinha mais extrato primitivo, ou seja, mais corpo e mais álcool. Porque diluiu menos o caldinho, de um jeito bem grosseiro falando, diluiu menos o caldinho que tirou ali de ferver o malte. Hoje eles têm uma linha, né, com uma Weiss, com uma Red Ale e com uma Lager, eu acho que é uma, e uma Red Lager. Não, pera. Não, é uma Red Lager, é uma Weiss e tem uma que eu não lembro, que eu acho que é uma Lager qualquer, extra. Vamos descobrir aqui. Enquanto isso, eu já vou dizendo para vocês, né, o que eu queria dizer em relação à Brahma Extra é que quando a gente vê, quando a gente toma aquelas cervejas, sim, tem uma Lager. Quando a gente toma essas cervejas que em tese são diferenciais, e características do estilo, a gente tem que ter claro que as marcas mais comerciais não são tão características assim. Tomem uma Weiss artesanal, tomem a Weiss da Brahma e percebam que a Weiss da Brahma vai ter menos aroma, vai ter menos estrutura, vai ter tudo muito menos, para você ser mais palatável, tá? A Red Ale também não é diferente. A Red Ale é facilzinha de tomar, assim, que é uma beleza. É uma característica da Red Ale, não ser assim extremamente difícil de tomar, mas a da Brahma é extremamente fácil de tomar. Digo isso porque mas é assim que a Red Ale é assim. Cuidado que nem sempre é. Já tive a oportunidade de pôr em aula Weiss da Brahma e Weiss que eu acho que era da Eisenbahn, e a diferença foi gritante. Já degustei as cegas com uma turma Weiss e Pilsen, e muita gente achou que a Weiss era Pilsen. Tá, isso aí foi um pouquinho de desvio da turma, mas de qualquer forma, para ter essa percepção, significa muito gente que a Weiss da Brahma não é essa coisa toda como a gente é acostumado com Weiss, que é um estilo que eu vou falar daqui a pouquinho. Vou terminar Porter aqui, para continuar com o disclaimer. Mas eu particularmente acho a Porter tem menos característica de café e mais de amêndoas, esse tipo de coisa. E acho ela mais gostosa de tomar. E menos esse amargor queimado de malte, assim. Não estou falando de lúpulo, mas aquela ideia de amargor que te traz de malte muito torrado. Costuma ser menos escura também, um pouquinho mais avermelhada. Também com a coloração mais para marrom, para preta, mas menos escura, puxando mais para avermelhado. E as Imperial sempre são as que têm mais álcool. Tá? Porter eu acho que é um estilo que a gente poderia avançar um pouquinho, talvez, no Brasil. Disputando com uma Stout, sem problema nenhum. Que são estilos que a gente não toma pra caramba, mas que provavelmente vocês vão encontrar nas cervejarias artesanais para ser a versão escura da cerveja que eles vendem. Tá? Só lembrando, não tem nada a ver com mouse beer. É importante lembrar, não tem nada a ver com mouse beer. A Red Ale, por definição, é algo como uma pale, eu disse, uma pale ale vermelha. Tá? Ela vai ter aí uma composição de maltes que puxem uma cor vermelha e, do meu ponto de vista, ela não é tão diferente de uma pale ale. Tá? Ela vai ter as características mais do malte, normais dela, mas não é uma cerveja extremamente, não é uma cerveja escura, efetivamente, não é uma cerveja extremamente lupulada. Então dá para imaginar como uma pale ale um pouquinho mais estruturada. Eu frequentemente não gosto das Red Ales catarinenses, eu gosto das gaúchas. Não me perguntem por quê. Não me perguntem não. Enfim, eu sei, eu vejo que elas são mais que as Red Ale gaúchas estão mais enquadradas no estilo do que as catarinenses. Mas isso não faz muito sentido do ponto de vista assim, né, que as de Santa Catarina. Está falando de várias cervejarias distintas. Né? Então, mas no fim das contas eu tenho mais sucesso provando as gaúchas do que as Red Ale catarinenses. Como é que a gente tá, gente? Tudo certo? Mais uma. Ui, acabou minha. Deixa eu colocar aqui a minha molho. Vocês já tomaram Red Ale falando nisso? Acho que é importante que eu pergunte para vocês o que
dos que a gente está falando até agora, do que vocês já tomaram. Por que eu disse o que eu disse? Porque na minha vida normal, né, estando em Santa Catarina, eu não costumo gostar de Red Ale. Compro de teimoso para provar e tudo mais. Quando eu tomo no Rio Grande do Sul, eu acho elas muito boas. Acho elas muito boas mesmo. E, enfim, talvez seja alguma coincidência, talvez seja uma questão aí de estilo, a gente acaba tendo aí os cervejeiros conversando entre si, né, numa determinada região, mas eu acho que as Red Ale gaúchas são muito melhores que as catarinenses. E qual que eu tomei de garrafa esses dias que eu achei bem gostosa? Ah, foi da Bela Vista, que eu achei que também estava bem interessante. Bela Vista é um pouco mais comercial, claro, né? Então não dá para pensar que ela é extremamente representativa desse estilo, mas eu achei que estava boa de tomar. Então, eu vou continuar aqui, deixa eu ver o que vale mais a pena a gente falar, porque tem coisas que não são muito da nossa realidade. Brown Ale, por exemplo, aparece muito pouco para a gente, tá? Aparece muito pouco para a gente. E vale lembrar que tem também alguns estilos meio híbridos. Por exemplo, Pumpkin Ale. Não sei se todo mundo escutou e entendeu bem o que eu disse. Pumpkin Ale. O que é isso aqui? Quem... Isso, abóbora. Abóbora tem uma bem clara pra gente, que eu não lembro como é que escreve direitinho, que é ali da Bode Brown. Deixa eu só ver o nome certinho aqui para escrever para vocês, que eu acho uma delícia aquela cerveja. Que é uma cerveja com abóbora, efetivamente, tá? Da Bierhoff, desculpa. Jerimum com dois Os, é isso mesmo, tá? É da Bierhoff. Quem é acostumado aí em Curitiba sabe que Bierhoff é a cerveja que mais tem ali, por shopping e coisa e tal. E eles têm a Jerimum, que eu acho que assim, é uma pérola de cerveja, porque é muito gostosa. Eu acho que tem que gostar de abóbora, claro. Mas ela tem aquela característica de abóbora, que tem aquele aroma típico, que para mim é um aroma de abóbora. Eu não consigo definir o aroma de abóbora como é um aroma disso ou daquilo, é de abóbora, como de morango é de morango. E tem um dulçor. Eu acho uma cerveja interessante. Acredito que ela não seja uma cerveja para estar permanente numa torneira. Hoje, no fim das contas, a gente está conversando bem sobre isso, né? Sobre coisas mais da prática do bar, né, do bar da cervejaria. Eu não sei se ela é uma cerveja para estar o tempo inteiro na torneira, porque não sei se as pessoas querem tomar todos os dias cerveja de abóbora, mas que tu pode trabalhar ela com uma cerveja sazonal. Por ali, divulgar, muito disso também é do quanto tu aborda teu cliente, né? Olha, hoje tem a Jerimum, que é uma cerveja, uma abóbora, leva uma provinha. Eu acho que as pessoas vão se surpreender e vão tomar, tá? Eu gosto muito da Jerimum, tem muito tempo que eu não tomo. Acho, indico, quem achar no mercado. No Rio Grande do Sul tem no Zafari, em Curitiba deve ter nos mercados, porque é de lá, e acho que é uma dica boa. Em Santa Catarina foi a Armada que fez, eu acho, uma com abóbora. Eu acho que é a única que eu lembro. Não é um estilo que apareça tanto. Eu acho legal que nessa aula a gente também dá uma ideia, assim, né, do quanto de coisas que talvez vocês não conheçam e que existem, né? E explora bem essa coisa de diversidade da cerveja. Aliás, fazendo um comentário aqui, aproveitando o ensejo, o pessoal é meio chato. Isso não tem, não é um ponto direto, ponto exato que eu quero chegar, mas eles são meio chatos e eles sempre acham que vinho harmoniza. Pá, 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 pá. Tu tem muito mais variabilidade na cerveja do que no vinho, tá? E desse ponto de vista, tu consegue talvez uma diversidade de harmonizações que dê muito certo, muito mais com cerveja do que com vinho. Quem doer, eles tomam a verdade. Afinal de contas, o vinho vai mudar um pouco de corpo, vai mudar um pouco de características aromáticas, mas no fim das contas todos são tintos, né, que variam mais ou menos de corpo e tudo mais, ou brancos ou espumantes, enquanto na cerveja tu varia muita coisa. Eu não posso botar coentro num vinho,
posso botar na cerveja. E uma cerveja com coentro tem uma colocação talvez mais refinada e um match mais especial do que, por exemplo, um vinho branco com características aromáticas semelhantes ao coentro. Eu acho que harmonizar cerveja é uma coisa super, super boa. Deveria ser feita mais vezes. O que mais que eu queria ver aqui com vocês? Para que lado que eu vou? Para que lado que eu vou? Vamos falar das German Ale. Vocês não vão enxergar provavelmente uma cerveja vendida como German Ale, mas vocês vão enxergar alguns estilos de German Ale, tá? Que eles, por exemplo, aparecem para a gente de vez em quando. Eu vou escrever porque talvez vocês não estejam enxergando, porque ela é um pouquinho, a letra ficou um pouquinho pequena. Cadê o trema nisso aqui? Eu acho que a gente uma cerveja bem gostosa, tá? Ela é uma cerveja que me lembra muito uma lager de alta fermentação. O que faz com que ela acabe tendo aí um pouco mais de complexidade aromática, mas que ela não seja uma cerveja difícil e extremamente lupulada. Vejam que German, é importante a gente pensar nisso, a gente saiu daquele estilo de cerveja típica da Alemanha, acho que para todo mundo, é claro, né, que German, enfim, é alemão, mas que a gente tem estilo de cerveja alemã que é um pouco mais calma, mais comedida, mais os 4 ingredientes e aquela coisa toda, e faz cervejas de alta fermentação. O que a gente tem como cervejas germânicas de alta fermentação? Basicamente cerveja com esses 4 ingredientes e um pouco mais tênue nas suas características, tá? Um pouco menos explosivas, vamos dizer assim. Então, é interessante ver, é interessante perceber isso. Eu gosto muito das queijas. Para quem não gosta de amargor, para quem quer uma cerveja assim mais para refrescar, tudo mais. E aí eu queria retomar aqui que eu falei já no mínimo daqueles. Deixa eu só subir aqui para lembrar o que mais que eu tinha dito que a gente poderia servir no lugar de uma Pilsen. Uma Viena, uma Helles, tá? A gente tem, cara, tem alternativas, quem quer cervejas amargas, mas que não necessariamente da outra, tentando. Hoje tá muito legal, né? Caiu uma vez, caiu outra, mas eu acho que eu terminei, eu acho que vocês conseguiram ouvir a. Tá, eu vou repetir aqui. Eu não sei se eu vou repetir a dúvida, vamos lá. O que eu disse quando eu falei que como a gente tem uma multiplicidade de estilos, que a gente consegue oferecer no lugar do assim, para quem quer uma cerveja um pouco mais leve e não necessariamente amarga. Tá? A gente falou que a gente tem Viena, a gente falou que a gente tem Helles, a gente falou que a gente tem, enfim, a própria Bock, que seja, como estilos possíveis para quem seja não tão encorpada, tá? Tão estruturada. E que isso talvez seja um trabalho importante para a gente quando trabalha com cerveja, né? Tentar mostrar para o cliente. Muitas vezes ele vai te dizer, tá, mas eu quero sem mesmo. Ok, tudo bem, mas eu acho que a gente tentar oferecer as coisas para ele é importante. Eventualmente é o que vai fazer ele tomar um copo a mais, porque ele não quer.
vou provar aquela por ser diferente, então vou tomar uma diferente. Tomei as minhas e vou tomar uma diferente. Acho que é uma forma de a gente tentar até mesmo educar o consumidor, que tem mais opções. Agora minha rinite está incomodando, desculpem, mas é que se eu não fizer isso, eu não consigo nem falar. Pronto, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Eu queria só, eu reparei que eu saí das lagers sem falar de uma coisa importante, tá? Então, só vou fazer um parêntese aqui, voltar para as lagers. Eu não fui da Medicine. E eu acho que foi interessante falar dessa cerveja, porque ela tem uma característica bem típica, bem exclusiva. Alguém já tomou? Tá esse nome aqui, Kraut Beer. A Bayer eu acho que tinha Rauch, inclusive não tinha tanto defumado. Rauch Beer defumado. Tá? Então eu não podia sair das lagers sem falar dela, e eu bati o olho e disse, meu Deus, eu preciso falar para eles. Então tem Rauch Beer, um estilo de cerveja defumada. A Armada teve também uma Rauch, eles estão sempre trocando, né, mas eles tiveram uma Rauch. Não sabia que a Bayer tinha fechado, não todas, né, só aquela do Córrego, que era maiorzinha, que era aquela meio aberta, né? Enfim, não sabia disso. Quando o mundo voltar ao normal, isso vai levar um tempo ainda, a gente vai descobrir as coisas, vai redescobrir as coisas, porque esses dias eu fui, para que lugar que eu fui? Acho que no mercado, tive que ir no médico, aí era lá do mercado, que e as lojas tudo fechado. Quando eu voltar, a gente vai descobrir assim, que as coisas vão ser bem diferentes. Eu não sei nem o que eu vou frequentar, eu não sei nem o que vai estar das coisas boas. Mas vamos lá, vamos voltar aqui então. Só que eu queria dar uma cerveja defumada. Algumas vezes bastante, algumas vezes nem tanto. Eu gosto daquelas. Tem uma, o nome é esquisitíssimo. Sklenker lá, eu acho que é assim. Vamos tentar aqui. Que eu vou em vocês, ela até não é tão cara. Eu acho ela uma delícia e acho que até assim, um baconzitos, assim, um negócio que é bem defumado. Uma delícia. E aí encontra no Big de vez em quando. Eu não lembro, não tenho procurado, mas já vi ela no Big. Muito boa essa cerveja. Mas vamos lá, vamos voltar para a alta fermentação. Falamos das Stout, das Porter, citamos as German. Lá para falar, enfim, que as German Ale, na verdade, são quase que cervejas de baixa fermentação produzidas em alta fermentação. E tem um estilo que é interessante. Weissbier. Todo mundo já deve ter tomado, né? Qual é a diferença de Weiss e de Weizen? Não sei se tem alguém que fala alemão, que eu tampouco falo. Weizen é trigo, tá? Então, não necessariamente as cerejas Weiss são de trigo, o 100% de trigo que a gente falou, tá? Algumas vezes você vai encontrar ela como Weiss e outras vezes vai estar dizendo que é Weizen. Tudo bem, estamos falando de uma cerveja com trigo. Só que é importante a gente lembrar de uma coisa, vocês estão enxergando que deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho, mas vocês estão enxergando que este estilo está dentro das cervejas, né, das German, das americanas, desculpa, das alemãs. Sim. Não deu um problema aqui, afinal de contas não era água, malte, lúpulo e levedura, e onde é que está o trigo aqui? Como é que o trigo entra? É porque a lei da pureza não proibiu o trigo, ela proibiu para alguns. E os nobres podiam, inclusive, basicamente, quem podia fazer era
a cerveja de trigo era o Estado. Era o próprio, enfim, o Estado da Baviera que podia fazer. Então, na verdade, eles nunca... Isso era estratégico, efetivamente. Tá? Porque então, a nobreza tinha que tomar as dos outros, que vão fazer conservada e comprar da gente. A Vai sempre existiu, e sempre foi um estilo muito característico deles. Desde que se fala em cerveja, se tem estilos com trigo. Tá? Agora, o que eu queria distinguir para vocês? Talvez vocês já tenham visto alguma coisa chamada de American Wet, que não está aqui nesse infográfico, diagrama, esquema, enfim. Eu tomar American Wet. De alguma forma, assim, simplista, é o American Way to Weissbier. Tá? É o caminho, né? É o jeito americano de fazer cerveja de trigo. E o que ela tem? Que pode ser interessante. Ela é menos e ela é menos estruturada. Ela tem menos trigo e ela acaba sofrendo alguma filtração ou decantação, faz com que ela fique menos densa, menos com aquele aspecto velado que ela tem, e faz dela um pouquinho mais fácil de tomar. Não estranhem quando tomar uma American Wet esperando exatamente uma Weissbier que não é. Tá? Um estilo germânico de Weissbier. Ela é um estilo American Wet. É interessante, porque ela contraria um pouco aquela nossa cabeça de trigo. A gente toma assim, só cadê, né? A primeira coisa é que ela é mais clara. Então, olha assim, mas cadê a turbidez? Depois também, porque ela tem menos forçado aquele aroma, forçado não é uma palavra boa, mas ela tem menos intenso aquele aroma de cravo, banana, que é bem claro da cerveja de trigo, que às vezes é um pouco cansativo, é um estilo que chama atenção. Pode ser um estilo que seja bem tolerado por quem gosta de cerveja por malte, essas normais que a gente tem. E tem a Dunkel de trigo, tá? Que basicamente é uma cerveja Dunkel feita uma cerveja Dunkel de trigo. Só tem que cuidar porque Dunkel como estilo, tá? Ui, cadê? Eu tô no negócio errado aqui. Dunkel como estilo de cerveja normal, vamos dizer assim, que não seja de trigo, é uma cerveja de baixa fermentação. As cervejas escuras de trigo são de alta, então quando vê Dunkelweizen, não confunda uma coisa com a outra. Quanto tem na nossa realidade? Pouco. Um pouco. Fui para o errado. Tudo bem, gente? Estamos bem? Sim. Tá. Deixa eu voltar aqui. E aí eu estou praticamente acabando isso aqui. Onde é que eu quero falar? Aqui está eu, na verdade, foi um erro meu. A American White está aqui. Antes de eu entrar nas Belgian, eu queria só fazer um parêntese, e aí a gente está acabando mesmo essa parte. Só fazer um parêntese aqui de uma cerveja, um derivado da Pale Ale, que chama-se Extra Special Bitter. A gente vai para ela como ESB. Não vai enxergar alguém dizer. Algumas vezes ela vai aparecer como bitter, com alguma coisa assim, mas o mais comum é como ESB, né? Extra Special Bitter. Tem a Kizen. A Kizen é de 13 tilhas, eu acho, não tenho certeza, e faz uma tremenda de é muito gostosa. O que tem a ESB? Basicamente é uma cerveja é uma pale ale com mais peso de malte. Tá? Ela costuma ser mais escurinha, não é bem escura, mas mais intensa, não necessariamente um tom mais escuro.
e ela tem um aroma típico, isso é um descritor, efetivamente, típico dela, com a biscoitada. Ela tem realmente cheiro de biscoito, assim, do forno, assim, é aquilo, é aquilo. Eu acho a SB muito gostosa de tomar. Ela lembra alguma coisa da Viena, tá? Embora a Viena seja uma lager, evidentemente, né? Tem diferenças aí. Eu acho a SB outra possibilidade de cerveja diferente de Pilsen para quem não gosta de cerveja amarga, tá? Embora ela seja chamada de bitter, né, que é amargo, ela não tem essa característica assim de lúpulo, tá? Eu gosto bastante da SB da Kizzy, embora tenha anos que eu não tomo, porque não tô mais saindo dessas coisas, mas eu achei o Instagram deles aqui, vou deixar para vocês. É bem comum encontrar essa cervejaria em Floripa, tá? Mas a ESB hoje, que eu lembro, tem a 15 e a Beerland, se eu não estou enganado. Não é um estilo muito explorado, mas que é um estilo que eu acho que vale a pena conhecer. E fazendo esse giro pelos estilos, basicamente a gente encerra chegando nas Belgian. O que nós temos? Primeira premissa que a gente tem ali. Lembra que eu falei que a Bélgica como é que eu vou dizer assim, o universo mais vasto da cerveja, provavelmente. Tudo que a Alemanha não faz, a Bélgica faz. Cerveja é só 4 ingredientes. A Bélgica vai escrever uma lei dizendo cerveja pode ter infinitos ingredientes. E assim é. Tá? E assim é. Acho que o primeiro estilo básico de cerveja belga é a Saison ou Farmhouse Ale. Opa, saiu uma maiúscula. Farmhouse Ale. Se a gente pôr aqui, cadê? Tá meio lento aqui, gente, desculpa. Eu fui fazer graça, não consegui. Enfim, mas alguém tem uma ideia assim, se farmhouse? Farm não é fazenda, né? É algo como a cerveja da fazenda, a cerveja que se fazia lá. Né, se fazia no campo. Característica importante da farmhouse ale, tá? Era uma cerveja. E por que ela chama saison, da cerveja sazonal? Era a cerveja que era feita, digamos assim, com o que dava quando dava. E era tomada aí nesse meio, digamos assim, rural. Tá? Por isso que ela tem esses dois nomes, ou feita na fazenda, né? A ale feita na fazenda, ou a saison, né? A cerveja sazonal. Acho um estilo bem. E é um estilo que não versa muito em amargor, mas que versa em complexidade aromática. Eu acho as saison interessantes de tomar. De alguma forma foge do que é uma lager, ela foge do que é uma IPA, ela inclusive tem algumas coisas da Pale Ale, mas ela tem mais de, de, de aroma. E ela tem trigo na sua composição. Tá? Então, a saison vai puxar um pouco a característica de Weiss, mas não é uma Weiss. Vai ter muito de Pale Ale, mas tem mais do que uma. Acho uma cerveja interessante. A gente enxerga em garrafa, eu não tenho visto, tá? Eu lembro que a Invicta, acho que tinha uma, mas a grande Petrópolis a gente enxerga muito para vender aí em bares de cerveja, tá? Como cerveja de barril, como show. Não sei se todo mundo já tomou. É talvez para mim o estilo mais incompreendido, porque de fato é um estilo um pouco amplo e complexo. Acho que ninguém. E aí a gente vai para as coisas mais próximas da gente. Antes de eu falar da VIT, eu vou falar das
ale aqui, sobretudo dessas cervejas mais fortes que se tem, tá? A gente tem tanto a Strong Dark Ale quanto a Strong Gold. A Strong Dark eu não lembro se eu já tomei alguma vez, eu acho que já, mas se vê muito pouco. Strong Golden Ale se vê bastante. E a Eisenbahn tinha uma, que era o rótulo veja muito gostosa. Teor alcoólico mais alto, acho que era 6 e alguma coisa. Não tão lupulada, mas com uma presença do malte bem típica, com um certo dulçor. Sei que de uns tempos para cá ela tá doce de um jeito insuportável. Teve um dia que eu comprei uma assim para tomar na rua e eu botei fora porque eu não consegui tomar. De tão doce que ela me pareceu. Sendo que era uma cerveja saudável, né? Mas o nome já diz, né? Strong mais alcoólica. Golden, enfim, né? Efetivamente da cor, né? Dourada. Triple tem ali, tem a historinha, não sei se vocês já escutaram essa historinha, né, de como é que eles dividiam as cervejas lá na Bélgica. Já escutaram? Vale lembrar que as bebidas alcoólicas quase sempre estavam ligadas a questões religiosas, seja para uso litúrgico, como o vinho, seja para como alimento. E é o caso da cerveja, né? Quando a gente fala na cerveja trapista, a gente está falando da cerveja de abadia. A cerveja de abadia, o nome já diz, né? A cerveja que era feita ali nos conventos, abadias. Aí tinha a história da Triple, era mais ou menos o seguinte, que eles botavam lá, cadê? Deixa eu ver se eu tenho uma folha aqui. Eu tenho, deixa eu ver se eu alcanço. Devem tudo que tu não quer quando tu pega isso aqui. Mas aqui, acho que as outras folhas tinham lá o negócio, como é que enfim, o clero dividia lá, né? Barril X, aí para vocês vai ficar ao contrário, vou fazer, agora tá certo, né? Barril X, vocês me enxergam agora da esquerda para a direita, acho que sim. Barril X, barril da galera, exploda-se, isso aí quando tiver festa, eu vou botar aí, era a cerveja com mais água para o extrato primitivo. Barril XX, esse aqui a gente já tem mais cuidado, esse aqui não é, né? Não é aquele que a gente deixa o povão tomar, mas não é, né? Também tipo, pode servir para pessoas mais distintas. 3x, ninguém mexe nesse negócio, aqui é nosso. Aí a gente tem o quê? Double, triple. Triple nada mais era do que a cerveja com mais extrato primitivo feita para da abadia. Nada mais é do que por isso que ela chama triple. Características dessas cervejas, talvez algo mais dulçor, né? Foi o que eu comentei no começo para vocês. O que eu não gosto muito, porque às vezes a triple para mim chega a ser doce demais, quase sempre. Tá? Mas elas têm mais teor alcoólico, tem mais teor alcoólico. A triple mais que a double, a gente tem triple aí a 7, 9% de álcool com alguma facilidade. E para mim é um pouco cansativo. Mas se encontra bastante. A cervejaria Itajaí tem uma triple com hibisco que eu acho muito gostosa. Uma das poucas triple que eu acho com um bom equilíbrio, muito gostosa. E, por fim, tem vários estilos belgas que tem tudo quanto vocês imaginarem de adição de açúcar. Não tem problema, por exemplo, que uma triple possa ter uma outra fonte de origem de açúcares. Tem que, claro, isso depende de estilo para estilo. Mas eu acho que o símbolo mais quente agora aqui, mas eu acho que o símbolo mais claro do que é a cerveja belga que chega para a gente com uma boa, vocês não vão enxergar, mas aqui diz VB, Premium Vitibir. Essa aqui vendi em free shop, agora estão vendendo no mercado, não achei nada demais. Enfim, tomei a lata, não gostei, tomara que a garrafa seja melhor. Mas o que eu dizia para vocês eu acho que a Vitibir é o símbolo mais claro do que a gente tem aí de cerveja belga como uma cerveja que tem mais graça
assim, por tu poder usar mais coisas, tá? Witbier é uma cerveja com trigo, por isso que ela é meio esbranquiçada, e ela é uma cerveja que tem especiarias, tá? Inclusive, para quem odeia e não sabia, quem não gosta de Vit, não gosta disso que ela tem, e não sabia que ela tinha isso, talvez vai entender o porquê. Porque isto aí que acabou de aparecer para vocês é ama ou odeia, né? Ou a gente ama coentro, ou a gente odeia coentro. O Daniel provavelmente ama, que é uma coisa muito comum, mais para o Nordeste, mais no Nordeste até do que no Norte. A gente no Sul detesta, né? Eu gosto, mas eu acho que eles usam demais, né? Do Centro-Oeste para cima, né? Interessante. Quando nós tínhamos aí cardápio harmonizado, no tempo que a gente tinha condições, que faz muitos anos isso, inclusive, os cardápios eram uma brandagem de bacalhau com pesto de coentro, aquilo era uma delícia. Mas coentro é isso aí, né? Tu ama ou tu odeia. E tu vai perceber que a Vitibir tem uma característica, costuma ter uma característica de sabão, aquela que tem no coentro, tá? Então, não é por outro motivo. E a Vitibir costuma ter muito também casca cítrica, tá? De alguma forma ter cítricos. Tá bom, Págia. Bom resto de dia. Então, a Vit é um estilo bem fresco, tá? Uma cerveja com menos teor alcoólico, não necessariamente menos teor alcoólico, mas que ela tem essa leveza puxada aí por outros ingredientes aromáticos. Na Coisa Linda, por exemplo, né, tinha a Vit com... Como é que chama aquele negócio? Camomila. Eu acho camomila um horror, né? Eu detesto camomila. Mas dava muito certo, dava leveza, dava aromaticidade, era bem gostoso na VIT deles. Tá? Eles hoje, eu não sei se eles ainda estão fazendo a VIT com VIT ou se eles já estão usando ela no barril para fazer cervejas especiais. Esses dias eu tomei uma que tinha anos ali, que era interessante guardar, e estava muito boa. E com isso a gente faz aí o giro pelos estilos. VIT é importante dizer, tá? VIT é um estilo que vai estar muito presente para vocês. Muito presente para vocês. É igual uma Weiss? Não. A Weiss não leva essas especiarias. A Weiss tem mais estrutura. A Weiss empapuça pra caramba. Não consegue tomar. A gente consegue, mas tomar ali 3 copos de Weiss, uma na sequência da outra, não precisa mais almoçar. Então, fica ali, a coisa de trigo deles é bem triste. Aliás, eu esqueci de comentar, quando a gente fala da Porter nada mais, por incrível que pareça, vem lá de Porto, no Porto, no inglês. Era a cerveja do Porto. Era a cerveja que os estivadores tomavam de café da manhã, né? Vejo que a vida já foi muito mais saudável nesse planeta. Que os caras passam, né? Que estivador, caso alguém não saiba o significado, né? O pessoal trabalha aí na movimentação do porto, o dia inteiro fazendo força, né? E o café da manhã deles tem que condizer com isso. Aí disse que era um copão de porter, inclusive, antes de trabalhar. Servia para 2 coisas, né? Para alimentar e para deixar o cara menos reclamando. Isso é bem possível, né? O álcool sempre teve aí na humanidade fazendo esse papel, assim, né? A própria ideia de deixar escravo tomar um pouquinho de cachaça ali, que aí foda-se, né? Vamos trabalhar, trabalhava lá e não reclamava, e por aí vai. E fica medicinal era para a pessoa ficar amortecida. Não estou dizendo para limpeza, né? Estou dizendo para dar a pessoa tomar para ela ficar ali meio anestesiada. Como é que a gente está, gente? Não é nem, volto a dizer para vocês, não é nem minha pretensão que vocês saibam entender, saiam daqui sabendo tudo de estilos. Eu só fiz assim um screening para a gente ter uma ideia. Isso aqui a gente aprende, no fim das contas, provando, mais do que decorando o que eu disse aqui. Tem fontes melhores? Tem o BJCP, meio chatinho de ler, mas lá está dizendo exatamente o que a cerveja precisa ter, qual é a cor que ela pode ter, assim,
quanto álcool pode ter e por aí vai. Mas eu, inclusive, tenho me dedicado mais a isso nessa unidade, porque eu acho que a gente precisa. Antigamente eu falava até mais de produção do que de estilos. Eu acho que é importante a gente ter essa ideia, assim, porque é o que a gente vai fazer na prática ali. E é o que nos linka com o tal do cultura cervejeira, né? Não é muito mais do que isso aqui. Tudo certo até agora? Essa da Bada Encontro com Laranja, sim, aquela vite antiga deles. E eles têm uma com canela que eu acho meio enjoada. Antiga a cerveja, mas acho meio enjoada. Tá, então, tá um pouquinho cedo para a gente encerrar, gente. Eu acho que depois é capaz de falar, vamos parar por aqui. Pode ser que falte na aula que vem um pouco de tempo. Porque parece que a aula que vem é bem tranquila. A gente vê mais a parte de produção de cerveja mesmo. E os outros fermentados são coisas rápidas, né? Que tem assim grande informação. Fiz errado, peraí. Lembrando que esse material é de um cervejeiro, como é que é o sobrenome dele? Um sobrenome alemão difícil. Um cara que trabalhou anos na Bev. Eu acho esse material bárbaro e eu nunca faria igual. Não tenho nem, enfim, nem interesse em fazer. Foi assim, olha, mas não vai, eu vou fazer pior do que ele. Mas tem algumas coisas, claro, várias eu já falei, né? Quando a gente usa uma que não é nossa, é que a gente vai passar as coisas que a gente não precisa. Eu comentei já com vocês, né, que a cevada, na verdade, é usada porque é o cereal cervejeiro por natureza, tá? É o cereal que tem ali muitas enzimas que a gente precisa para fazer a quebra lá do amido em açúcares e mesmo do açúcar em desculpa, na verdade, do amido em açúcar, eu ia falar bobagem. Ah, e sim, uma coisa interessante, né? Quando a gente for falar de elaborar a cerveja em si, tipo, que a gente tem que ficar recirculando ela para tirar o máximo de açúcar que tem ali. E a cerveja serve como um filtro. Isso é bem fácil de ver na ação prática. Né? Quem já fez cerveja já deve ter visto isso. Talvez não tenha se dado conta do que estavam fazendo, mas eles ficam tirando cerveja, quase como se fosse uma remontagem do vinho, ficam retirando cerveja de baixo e para cima. E parece super sem sentido que o cara fique fazendo isso, né? Perder a cerveja, o bagaço, mas na verdade não. Né? Cada vez mais tu vai tirando. Está ali naquele amontoado de cascas e restos de cevada. É bem, tem uma hora que tu começa a parar e tu vê assim, tá, mas agora não tá tirando mais nada. O que sobra ali tem a menor quantidade de açúcar possível. Deixa eu botar açúcar fora, né? Isso que vai fazer cerveja no fim das contas. Pode passar isso aqui, pode passar, pode passar. Vocês podem se divertir lendo isso aqui bem à vontade depois. Inclusive, eu podia até encerrar um mais cedo, se quiserem, tem um bom material para ler aqui, de coisas que eu não quero ficar tão em cima. Mas tem umas imagens que eu queria que vocês vissem aqui. Isso aqui era da Maltaria Navegantes, aqui em Porto Alegre, tá? Onde eles molhavam o malte em si, para poder deixar germinando. Ó, que é isso aqui, essa parte, aquela é a parte de baixo, vou voltar aqui um pouquinho, isso aqui é a parte de baixo, isso aqui é a parte de cima, isso aqui é um recipiente cheio de malte com água. Cheio de malte não, né? Cheio de secada. Ele vai virar um malte efetivamente. Então, proporcionava a umidade para que tu possa pôr para germinar depois. Que era basicamente isso.
caixas de germinação, se procurar no YouTube, no Google, no que for, vocês vão ver que isso é bem típico, bem parecido. Uns caixões quadrados em que a cevada fica ali em temperatura controlada, né? A umidade já está no grão e a temperatura vai ser conveniente para que faça a brotação. Lembrando que eu não quero fazer uma planta, né? Então não pode ser um negócio extremamente quente e nem um pouco quente que não faça nada. Tem um controle bem preciso aí de processo. Deixa eu ver se vocês falaram, se escreveram. Nossa, só a Karina disse que gostava dessa VIT da Baden. Eu não sou muito fã de VIT B. Lembrando, gente, que assim, ó, isso é importante dizer. Eu não costumo falar sobre malteação no, no, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, porque a malteação não é um procedimento da cervejaria. A malteação é um procedimento da maltaria. Tu pode ter uma cerveja com maltaria? Pode. Isso é bem raro. No Brasil é só a Ambev que tem, basicamente. Tu vai comprar malte pronto. Ó, só como elas ficam. Isso aqui nada mais é do que raizinha, né? Você faz o desenho disso no quadro, fica um negócio horroroso, assim, parece como é que chama aquilo? Flagelo ali, fica um negócio horrível, mas é isso aqui. Ela então ela vai brotar e emitir raízes de pouquinho, e nesse pouquinho tu vai dizer, aqui chega, aqui você para, porque eu não quero que você consuma esse açúcar que você desdobrou, o enzimático do grão desdobrou em planta. Eu quero que esse açúcar fique para eu fazer cerveja. Aqui, alguém quer falar alguma coisa? Estou ouvindo vozes, é um sinal que eu devo estar com fome. Não era eu, mas eu queria perguntar um negócio. Se a Pode, vai malteação lá. não é feita nas cervejarias, como é que é transportado esse grão recém-germinado de um jeito que ele não, sei lá, perca esses amidos, esses açúcares? Não sei se eu estou Ele vai viajando, ser mas seco e parece vai que é um. virar. Ah, vai ser secado daí. Vocês já viram um saco de. Oi, desculpa, às vezes falha, eu acho que tu parou de falar e eu me atravesso. Não, não, pode ir. Na verdade, vocês já viram o saco de ração, né? É a mesma coisa. Essas sacos de 50 quilos que eles vão fazer, que eles vão. Esse malte ele sai de lá seco, né? Ele vai ter que ser secado. Se for o caso, não é o caso dessas grandes cervejarias, se for o caso, eventualmente defumado, e vai aparecer em sacos desses iguais, saco de milho, arroz a granel, aí, que é aquele saco de 50 quilos. Ele pode eventualmente ir a granel para a cervejaria. Isso era o que acontecia quando a Ambev tinha cervejaria aqui. A maltaria não era junto com a cervejaria, então eles carregavam de caminhão de um lado para o outro. Mas é relativamente simples. Depois de tu fazer a germinação e secar, aquilo ali virou um grão, praticamente um grão qualquer. Bem. Aqui tá aquele sal daquelas caixas de germinação, esses negocinhos estão ali para espalhar a cevada. A cevada não é malte ainda, nesse caso. E depois está aqui, né, que a gente fala que a gente vai fazer essa secagem, né? Porque se tu não faz isso aí, o grão continua, possivelmente, tendo as suas reações metabólicas, né? Também é verdade que, se não secar, tem uma tendência a ter mais uma característica verde. É importante fazer a secagem do malte. E, volto a dizer, em alguns casos é importante que tenha algum grau de tostagem para que a gente possa ter as características dadas. Se assim for, o grão que eu quero. Vocês podem se divertir lendo que isso aqui era muito legal. Assim, se alguém quiser fazer cerveja, pegar esse material e só ler bem, é isso aqui. Afinal de contas, o cara trabalhou décadas na Ambev. E
E aqui, só para deixar bem claro, né, o processo de malteação ele é anterior ao processo de elaboração da cerveja. É importante, deixa eu pôr aqui para vocês, que eu não confundam. E na semana que vem a gente fala disso com calma, aqui eu vou levar mais uns 10 minutos para falar o que a gente está falando, para não sobrecarregar e tudo mais. Mas é importante vocês lembrarem de uma coisa. Malteação, eu não sei, não consigo sim. Malteação é diferente de braçagem. Braçagem, basicamente, é a operação de fazer a cerveja, de fazer de malte para ter um moço cervejeiro. Malteação é outra coisa. A gente pode confundir porque eles incluem aí uma etapa de matar, de água, de deixar numa certa temperatura, mas não tem nada a ver. A malteação nem acontece na cervejaria, via de regra. E vale a pena comentar. Deixa eu ver se a gente tem. Deixa eu ver se eu acho um exemplo. Eu não sei que as coisas andaram fechando. Vou esperar. Que droga. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo. Não tem mais nada que chama brasserie em Floripa. Não achei. Mas vocês já viram? Desculpa. Vocês já viram esse conhecimento gastronômico, né? Brasserie. Se vocês pegarem uma Amstel da Holanda, você vê que ela diz que é feita na Brasserie Amstel, não sei das quantas, uma coisa que eu não sei falar, porque é em holandês. Brasserie começa sendo com cerveja, tá? E acaba virando ali o bistrô da cervejaria, o lugar de refeição, o bar da cervejaria, efetivamente. Talvez se alguém tenha falado já vocês lá, Flávia possivelmente tenha comentado isso, mas Brasserie começa como uma cervejaria. Não é por nada que a gente chama estabelecimentos gastronômicos de brasserie, que vem da braçagem, que é esse processo de início, vamos dizer assim, da elaboração da cerveja. Falamos já de lúpulo, eu não vou aqui a falar de coisas que a gente já disse. Semana que vem eu pretendo ser bem mais direto assim, no processo de elaboração. Só queria aproveitar as figurinhas para mostrar que eles normalmente vão estar num sistema de como a gente tem lá na videira. Que sistema é esse aqui? Pergunta o assombro de vocês. Oi? Estou vendo que elas têm umas Eu cerquinhas, acho que elas eu têm como se assombro fosse aí na umas... tua casa. Mas postos de sustentação, assim, com guias. É como se fossem umas espaldeiras. É como se Hum. fossem umas espaldeiras. Tá? Isso, ela tem cerquinhas individuais, só que são super altas, porque é uma planta que cresce bastante. Inclusive é meio complicado de colher, porque as flores vão dar lá em cima e tem que colher com escadas e tudo mais. Ó, isso aqui é um esquema se tu for ver, se fosse mais baixo, a gente podia jurar que era para uva ou mesmo para maçã, né? Aí na serra. Esta é a florzinha do lúpulo, só que está em preto e branco, mas vocês conseguem perceber que tem umas partes mais amarradinhas, que mais embranquiçadas, que é basicamente onde tem a lupulina, que é a substância que nos interessa aí para dar amargura e conservar a cerveja. E foi assim que as freirinhas começaram a ideia do lúpulo para conservação da cerveja. Aqui tem algumas variedades, esse Hallertau é um dos mais conhecidos, volta cervejas mais clássicas, e não é por nada que ele é da Alemanha. É um lúpulo que dá mais amargor do que aromaticidade. Isso aqui a gente tem, eu deixei lá para vocês, tem catálogos e mais catálogos de lúpulos no mundo, e o uso é de responsabilidade de quem quer fazer a cerveja. Então, não tem regra para isso. Não tem regra.
Cada um escolhe o que preferir. Aqui eu acho que tem o Cascade, talvez seja um dos mais conhecidos como flor. E hoje tem muitos outros além disso aqui. Isso aqui é meio antigo, isso aqui é de uns 11, 12 anos atrás. Hoje a gente fala de vários outros, Chinook, como é que chama aquele outro lá que me faltou? Agora estava com ele na cabeça, Citra, e por aí vai. A Vals, por exemplo, tem uma cerveja que chama, eu acho que chama Citra, se eu não estou enganado, Citra Rock, qualquer coisa assim. Citra é do lúpulo, tá? A Brooklyn tem uma, é claro, Brooklyn Sorachi Ale nada mais é do que o nome do nossa cerveja da Brooklyn. Então, é um pouco comum ver algumas vezes referência ao lúpulo que é usado. Aqui são os lúpulos bem clássicos lá da Inglaterra, que são as florzinhas colhidas de lúpulo, e é basicamente nisso aqui que eles fazem a extração do lúpulo, né? Ficam batendo as florzinhas e tirando ali o que sai dela. O cachinho de lúpulo, cachinho, bonitinho, assim, parece umas alcachofrinhas, assim, penduradinha. Lá no campus eu tenho, um aluno plantou uma vez e me trouxe, morto, né, enfim, alguém plantado lá. Uma hora dessas é capaz de fazer isso. E aqui tá o aspecto das florzinhas também. Lembrando que a gente tem aí diferentes formas de ter lúpulo, né? Seja um extrato de lúpulo, seja que é de alguma forma o mais tecnológico. Tem o lúpulo extrusado ali em forma de pellets e tem as florzinhas. O problema das florzinhas é que o que chama atenção no lúpulo, basicamente para aroma, é óleos essenciais. Igual como é gordura de fritura, lá tem uma hora que ela rancifica e fica horrível, tá? Eu já cheirei florzinha de lúpulo antiga e tem um cheiro horrível, horrível, cheiro de ranço mesmo, tá? Que aquilo ali é rico em óleos essenciais que dão aromas e o que eu quero dizer com isso? Por que a gente não usa mais flor do que pellet? Imagina carregar, encher um container de florzinhas que vai ocupar um espaço tremendo e que vai estar numa forma que degrada mais rápido. Tá? Então, por isso que dificilmente a gente usa lúpulo em flor. Deixa eu parar aqui. Como estamos até o momento, gente? Tudo certo? Tá, eu fiz nesse... Avançava um pouquinho a elaboração hoje, mas não. Com volta não faço essa coisa com pressa, porque às vezes mais atrapalha da ajuda. Então, a ideia é que a gente revisasse aquilo que a gente viu, falasse esses 4 ingredientes, falasse que a gente pode usar muito mais ingredientes, o que não é uma coisa própria da escola germânica, mas é, por exemplo, a escola alemã, né? A gente não usa tanto esse termo germânico, mas que é bem típico, por exemplo, da escola belga. A gente conseguiu perceber que tem diferentes centros aí, vamos dizer assim, de referência para a cerveja, né? Inglaterra, os mais antigos na Inglaterra, Alemanha, República Tcheca, Bélgica e hoje Estados Unidos. Basicamente, no Brasil, hoje, a gente tem cervejas basicamente baseadas, é terrível essa minha repetição, mas tudo bem. Mas basicamente, a gente tem as nossas cervejas inspiradas na forma americana de ser. Seja essas mais simples nossas, e é importante que a gente comece a botar, né, dar-lhe pau na nossa cerveja barata, aí, a escola é uma porcaria, mas se a gente fosse traduzir essa situação para os Estados Unidos, pode entender escola como Budweiser, aí a gente está falando basicamente da mesma coisa, Standard Lager. A diferença é que a Bud é classicamente feita com arroz, né, que é um grande diferencial deles. Desse ponto de vista, é também interessante a gente comentar isso, como a gente consegue, como
fazer que no Brasil, em outros países também, mas sobretudo no Brasil, marcas comerciais comuns fora sejam grandes marcas aqui. E a gente está falando aqui de Heineken, de Stella Artois, de Budweiser, que não são cervejas na sua origem como cervejas excepcionais, são marcas comerciais de grande volume. Não estou dizendo que elas são ruins, igual como é para a gente, como, por exemplo, uma Brahma que seja, não tem, enfim, para o que ela se pretende, ela tem qualidade, né? Ela só não se pretende ser uma grande cerveja. E assim é com essas marcas, só que aqui elas chegam com a cara de premium, de custar mais, e por aí vai. Nos seus países de origem não é assim, então vamos lá, eu dizia assim, né, que se tu for ali na Bélgica, tu vai encontrar o sujeito na beira da estrada, no barzinho, tomando uma Stella Artois ali. Assim, beleza, tem nada de especial. Como é o cara aqui no bar de beira de estrada nosso tomando uma Skol, uma Brahma, tá? E sim, a gente tem essa tendência de achar que as coisas de fora são mais chiques, são melhores e tudo mais. E volto a dizer que não tem problema que a gente tenha cervejas mais básicas. O que eu acho complicado é que elas acabam chegando aqui como grandes diferenciais. E aí, na aula passada, quando a gente tentou ali, em algum momento, distinguir o que era que a gente tinha como cervejas melhores e cervejas normais, a gente estava dizendo que era a Heineken, que era a Stella, e não são coisas assim tão fora do normal em si. Sim, a Amstel, eu acho ela melhor diferente da Brahma, mas eu acho ela um pouco mais, eu acho ela mais bem feitinha. Mas ela não se pretende ser uma cerveja excepcional. Tanto que chegou no preço que chegou, né? E se a gente for ver ali, por exemplo, na Espanha, eles tinham uma cerveja que chamava Águila, se eu não estou enganado. Não estou escrevendo. Eu acho que é Águila que chama na Espanha. A Amstel comprou essa marca regional e enfim, a Amstel Águila, se eu não estou enganado, e é a cerveja comum. É a cerveja de €1 para tomar ali como chopp, né, como cerveja de torneira. Aliás, a gente está saindo de uma crise, é um assunto legal de comentar com vocês. Procurem alguma hora aí sobre a cerveja de €1 na Europa. E vocês vão descobrir que num cenário parecido, não era de pandemia, né, mas num cenário de recessão econômica, as cervejarias tiveram que fazer grandes esforços e alguns milagres para continuar vendendo cerveja. Valia a pena perder um pouco de margem e ganhar no volume. Foi a forma, basicamente, como como as cervejarias de grande porte fizeram a Espanha, por exemplo, voltar a consumir cerveja. Não pode, te vira, tem que ter chopp e almoço. E assim eles fizeram. O que mais que eu queria falar? De coisas mais gerais que é importante a gente perceber. Eu acho que é isso aí, né? Tenham bem claro que o resto do mundo trabalha muito com cervejas de alta fermentação. O mundo do Brasil trabalha com cervejas de baixa. Daí a gente acha que a regra é, não, o mundo toma lager. Não, o mundo toma ale, basicamente. Não estou dizendo que não tem lager, não estou dizendo que se tome muita Heineken na Europa. Estou dizendo que tem uma presença grande de cervejas de alta fermentação. Em termos de riqueza de estilos, tu tem muito mais em alta do que em baixa. A gente percebeu ali quando levou muito menos tempo para falar de cerveja lager do que de cerveja ale. Perguntas? Questões? Tem um cachorro na área, eu acho. Nada mais, gente? Então, hoje, fico feliz quando eu consigo terminar assim com alguma folga, já que eu sempre termino as coisas assim, bem. Então, a gente está ganhando, vamos ver ali. Estamos ganhando 15 pela primeira vez que eu estou recebendo a aula. 15, primeira vez não, mas 15 minutos antes, que é uma boa. Obrigado. Aproveitem aí o resto do dia. Eu ainda tenho uma mediação nos trabalhos de conclusão
eu deveria tomar cerveja até, porque eu tenho uns trabalhos que estão terríveis. Não são daqui, tá? São, enfim, de outra instituição. Essa tarde vai ser meio chata, mas tudo bem. E é isso aí. Então, amanhã nós nos vemos neste mesmo canal, não, né? Que é o link da aula de amanhã é outro. E eu quase nunca estou antes das 8, tá? Eu acho que não tem necessidade de a gente ir sofrendo ali antes disso, mas costumo abrir cedo para que esteja tudo certo. Mesmo assim, semana passada, por exemplo, deu problema. Mas normalmente ali perto das 8 eu estou fazendo, enfim, autorizando as entradas e tudo mais. Quando cair, sempre na sala. De algum jeito eu vou voltar. Tá? Vale para todas as vezes que a gente se encontrar. Obrigado, gente. Até amanhã.